Bom, pessoal, vamos lá, continuando agora a parte do elipse. No último vídeo nós paramos com esse sisteminha aqui e já com a nossa tela de visualização, né, na hora de executar o domínio pronta. Agora vamos falar sobre medidas, né, tanto analógicas como discretas. Como vocês podem ver aqui na parte do configuração Power, aqui na parte da modelagem, nós temos, né, essas medidas, isso aqui, essas medidas que estão com asterisco, que são medidas padrões que não podem ser alteradas, mas nós podemos criar, né, medidas novas. Essa que eu excluí é uma que vamos criar nessa aula agora. E também temos medidas discretas com a mesma situação, né, as medidas que não podem ser alteradas, mas também nós podemos criar medidas novas. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é criar, né, nessa aba da subestação 1, vamos criar medidas aí para esse disjuntor 3 é o que fica na nossa barra de carga, né? Nós vamos criar aí no seu segundo terminal medidas de tensão, de corrente e de potência, né? Você pode ver aqui, só você dar um inserir, você vai em cima do terminal, insere as medidas analógicas. Aqui, né, nós vamos determinar um nome, eu vou chamar aqui de corrente A, né, corrente da fase A. Aqui eu vou chamar da minha potência ativa. Opa, faltou um A aqui. E aqui nós determinamos o tipo. Você pode ver aqui o measurement type. Vamos determinar o tipo de medida analógica, né? Então aqui no caso a nossa corrente, então current A. Nossa potência ativa, ele vai ser nossa active power. Eu estou colocando de geral, então active power total mesmo. Aqui no potência ativa, ainda mais no contexto de alta tensão, a gente considera a unidade mega, né? A gente fala em termos de potência ativa geralmente em megawatts. E aqui no operator a gente consegue determinar nosso valor, né, que vamos usar. Padrão double, né, que o double é como unidade real. Então eu vou determinar aqui minha corrente como 68 amperes e minha potência ativa como 1,45 megawatts. Agora, né, o que nós vamos criar para monitorar é justamente a temperatura do óleo do transformador. Por padrão, nós não temos essa medida, né? Se você for olhar aqui, não existe a medida da temperatura de óleo. Então, nós criamos ela, né? Eu vou chamar ela de TOL, aqui como temperatura de óleo, e a unidade como sendo graus Celsius. Deixa eu pegar aqui direto. Aqui, graus Celsius. Então está aqui pronto, né, nossa medida. Esse aqui você mantém padrão. A gente não está usando nenhum padronizado pelo elipse. E agora vamos adicionar aqui. A gente tem que adicionar uma pasta measurements para ela, porque esse transformador não tem. E na pasta measurements a gente coloca uma nova medida analógica que vai ser nossa temperatura de óleo. Então aqui a gente determina, né, o measurement type como a nossa temperatura de óleo criada. E o valor, né, vamos colocar aí 75 graus Celsius. Como ele já está na medida, ele já vai vir, né, já determinou o tipo de medida do TOL. Ele já vai estar, e já está certinho aqui também em double. E agora, antes de seguir com a aula, eu vou fazer uma execução, né, e mostrar para vocês aí rapidamente essa questão. Então, executando aqui a aplicação, né, você pode ver aqui no caso do nosso disjuntor, aquelas medidas que colocamos, né, de analógicas de tensão e potência de corrente e potência ativa, e a medida da temperatura do óleo.
Porém, né, há uma forma mais fácil de se ver isso e vamos mostrar mais para frente, né, como que é o ideal a gente conseguir ver isso no display e não ficar tendo que clicar em cima do equipamento para ver. Bom, e antes de seguir com isso, eu vou ir para a parte já da medição das medidas discretas. Como eu falei, elas já estão padronizadas e eu vou criar uma nova, né, uma nova medida a ser colocada no nosso primeiro disjuntor. O que eu vou fazer com ele é determinar o tipo de operação de comando que ele aceita. Isso vai ser importante para as próximas aulas. Então, o que eu quero determinar aqui é que se o modo de operação do disjuntor, se ele só está aceitando comando local ou se ele está aceitando comando remotamente também. Então, esse LR de local remoto, né, vou determinar aqui chave local remota. E eu tenho que criar os significados, né? Eu vou criar dois significados referentes aí ao meu operação. Então eu vou dizer que quando o valor binário for 0 é local e quando o valor for 1 é remoto. Isso é importante porque quando você tem principalmente um ambiente multivendedor e às vezes a interpretação dos equipamentos, né, para comandos, local ou remoto podem ser diferentes. Por exemplo, um fabricante pode determinar que, não, no caso dele, o valor local dele é 1 e o valor remoto é 0. Ou ele possui outros modos de operação. Então é importante ter essa flexibilidade, né? E aí agora nós criamos essa nova medida discreta e vamos inserir aqui no meu disjuntor 1 esse modo de operação. Então a gente vem aqui, né, inserir medida discreta. Então nós temos aqui a medida discreta, eu vou chamar ela de local remoto. E o measurement type eu coloco o criado. A gente criou aqui o nosso LR. O operator a gente pode alterar, mas isso aqui diz respeito ao modo de operação que vai acontecer assim que eu abrir minha aplicação. E agora, na nossa tela, nós vamos usar aquele recurso que eu comentei de visualização. O nome desse recurso é XPower Display. Então, quando você dá um inserir aqui no XPower Display, nós temos essa tela. Eu vou colocar aqui do lado. Deu Ctrl+C, Ctrl+V e vou criar mais duas telas para colocar aqui. E essas telas vão estar associadas aos valores analógicos que nós inserimos. Então aqui em propriedade nós conseguimos determinar o measurement dele, que é basicamente o que ele vai estar expondo. Então venho aqui no measurement, né, nós temos essa tela, eu vou em servidor, na minha subestação 1, e eu procuro o que eu quero. O que eu quero pegar aqui é a temperatura do óleo do transformador. Então eu seleciono, né, em Measurements, a temperatura óleo. Assim como aqui, né, novamente Measurement, eu vou escolher minha corrente e minha potência ativa. Então, 52.3, 52.3, né, procuro aqui a minha corrente e agora a minha potência ativa. Então vamos fazer uma execução e mostrar para vocês essas duas partes, né? Tanto do valor da temperatura e o modo de operação. Então executando aqui a aplicação, vocês podem ver que o valor configurado está aqui, né? Podemos, por exemplo, fazer alterações no valor, ó, 80 amperes. E aqui temos também o nosso modo de operação, né? Você vai na medida discreta, ele já tem, né, o estado do terminal, o estado do disjuntor como um todo, e já essa nova medição discreta que adicionamos do local remoto. Então a gente pode fazer essa alteração, por exemplo, para 0 vai para local, para 1 ele vai para remoto. Então é isso, essa foi a parte de medições discretas e analógicas, e agora nós vamos ver com relação
aos alarmes e às lógicas de intertravamento.